Então, Alexander, Deco, como é que começou então essa história? Estimulação fisiológica, estimulação do sistema de condução. Por que isso apareceu e qual a importância disso para a gente estar discutindo nos dias de hoje? Então, beleza. Obrigado aí pelo convite. Então, a gente começou com a ideia da estimulação do sistema de condução mais ou menos em 2014. Tá? Foi onde mais ou menos a ideia nasceu. Em 2010 existiam alguns trabalhos publicados, mas eram resultados difíceis, né? 60% de taxa de sucesso. E nessa época surgiu a ressincronização cardíaca, que basicamente abafou a estimulação do sistema de condução. Em 2014, lendo os artigos e tentando fazer lá no SOS, a gente não tinha muita ferramenta ainda, era muito rudimentar. Foi difícil o início de conseguir, mas em 2015, com a chegada das primeiras bainhas e eletrodos, foi quando a gente conseguiu efetivamente fazer o primeiro caso de estimulação do sistema de condução. E eu me lembro como se fosse hoje, na sala lá, parecia uma final de Copa do Mundo com a vitória do time que a gente torce. Era uma comemoração. Conseguir achar aquele ponto de colocar o eletrodo, estimular e resolver a frequência e o QRS está bonitinho, estreitinho, slim, fisiológico. Então, porque é muito diferente da estimulação convencional, né? Porque na convencional você pode estimular qualquer lugar do ventrículo. Na estimulação fisiológica você tem que achar exatamente o ponto que você quer para ter o resultado adequado, seguro e eficiente para a estimulação cardíaca. Então, é um tiro mais certeiro. O alvo é menor e o tiro tem que ser mais certeiro. Isso na década de 2010 para cá. Eu me lembro que o primeiro caso que deu certo foi em 2015. 2015 deu certo e aqui no Brasil, na sua experiência. Deco estava fazendo o que nessa época? Já estava na cardiologia? Em 2015 eu estava terminando a faculdade de medicina. Pois é, com uma coisa que aconteceu ali. Na verdade, a velocidade de progressão nessa área é enorme. Se a gente considerar que o primeiro marca-passo definitivo foi em 1957, então assim, foi logo ali, muita gente que está aqui hoje trabalhando com a gente já tinha nascido, já estava começando a estudar. De lá para cá, o conceito de estimulação fisiológica foi mudando muito, não é, Alexander? Então assim, para você ter uma ideia, o marca-passo de dupla câmara já foi considerado um marca-passo fisiológico. Então, por que buscar, então, a estimulação direta do sistema de condução? Não já estava bom como estava? O que é que estava faltando depois que se conseguiu salvar tantas vidas com bloqueios atrioventriculares, botar um marca-passo e ficar com a frequência normal? Qual o motivo de ir atrás e botar agora a estimulação direta no sistema de condução? Então, o que deixava a gente inquieto é que você resolvia o problema agudamente com o marca-passo convencional, a frequência era resolvida e isso a curto prazo não trazia maiores sintomas aos pacientes, mas em 2, 3 anos a gente via que uma parcela da população que tinha marca-passo convencional acabava evoluindo com disfunção ventricular. Com insuficiência cardíaca, né? Com insuficiência cardíaca e consequentemente, essa estimulação. Então, e se acreditava que isso era a história natural da doença, né? Você tinha obrigatoriamente que estimular o coração de alguma forma. Só que juntando os artigos de 2000 e o primeiro sucesso em 2015, a gente se entusiasmou porque os resultados que surgiram logo após a estimulação do sistema de condução eram muito bons, né? O fato de você conseguir recuperar o QRS, ter um QRS estreito de novo num eletro de um paciente que tinha bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, é muito gratificante. E aí, em 2017, até 2017, a gente ouvia muita crítica, né? Porque o limiar era alto, tinha consumo de bateria. Realmente, a estimulação do feixe-RIS, ela tem as suas características. Mas em 2017, o Dr. Huang publicou aquele trabalho do primeiro caso de estimulação da área do ramo esquerdo. Então, e aí que vem essa distinção. A estimulação direta do sistema de condução, que é o que a gente vai falar aqui hoje, pode se fazer estimulando diretamente o feixe de RIS. Eu acho que tem uns slides aqui que a gente pode até ilustrar para colocar em perspectiva o que é que a gente está fazendo hoje e o que se começou lá atrás. Aqui está demonstrado em gráfico um sistema de condução do feixe de RIS para os seus ramos e a gente pode estimular tanto mais proximal no feixe de RIS ou mais distal no ramo esquerdo. E quais são essas diferenças e por que essas coisas também evoluíram? Então, hoje a gente pode estimular, na verdade, qualquer ponto do sistema de condução. No AV, RIS, ramo esquerdo, ramo direito.
Depende do teu objetivo, né? Qual a doença que você quer tratar, e depende principalmente de onde está o bloqueio. Então, muitas vezes, quando a gente estimulava o feixe de His e a doença estava um pouco abaixo desse ponto de bloqueio, realmente a energia necessária para bypassar o bloqueio era muito alta. E muitos pacientes acabavam tendo que reposicionar o eletrodo por custas de desgaste de bateria e aumento de limiar. E aí que surgiu a ideia do Dr. Huang de, através do septo interventricular, encontrar o ramo esquerdo e suas derivações, e a partir daí, para bloqueios atrioventriculares, você acaba bypassando todos os pontos de doença. Ali está exemplificado um ponto de bloqueio, né, que quando se era preso exclusivamente à possibilidade de estimulação do feixe de His, artimanhas precisavam ser feitas, como aumentar a energia, lutar mais para poder conseguir uma estimulação efetiva antes desses pontos de bloqueio. Era um desafio bem difícil, né? Hoje, com essa possibilidade de você ir mais adiante, bypassar, como você já falou, onde está bloqueado, e corrigir ramo esquerdo bloqueado, ficou mais fácil do que o que era só quando a gente tinha a possibilidade de estimulação do feixe de His. Exato. E surgiram novas ferramentas, novos eletrodos, novas bainhas, a técnica se difundiu, novos adoradores da técnica e entusiastas, né? E aí todo mundo contribuindo com uma parte, a gente conseguiu chegar hoje no que talvez seja a melhor estimulação para a grande maioria das pessoas, que é uma estimulação um pouco mais distal, não mais o feixe de His, e sim a área do ramo esquerdo, que mantém a fisiologia do ventrículo esquerdo. Imaginando assim como não deve ter sofrido. Eu estava vendo, né, o Dashmukh publicou isso em 2014, a primeira estimulação efetiva definitiva no feixe de His, com um sistema comum de estimulação, lutando com o eletrodo convencional, pescando o feixe de His e estabilizar o eletrodo ali. Eram procedimentos que demoravam muitas horas, né? Então, assim, a gente, na evolução, também sente isso até na nossa mão, hoje, né, tantos anos depois, como se tornou mais fácil e como era difícil antes. Curva de aprendizado, materiais mais fáceis, ferramentas que facilitaram muito a vida de todo mundo. Como você falou, a estimulação direta do sistema de condução está na mão e disponível para todo mundo que pratica a estimulação artificial agora, né? Agora estamos vivendo um outro cenário, em que tem mais gente fazendo, há uma colaboração das indústrias que focaram nisso, né? Materiais, bainhas, eletrodos dedicados à estimulação do sistema de condução. E com isso facilitou muito a realização dos procedimentos. Hoje, eu tenho a impressão de que é mais fácil fazer uma estimulação do sistema de condução, uma estimulação da área do ramo esquerdo, do que uma estimulação convencional, quase. Se a gente for comparar tempo e radioscopia, é praticamente igual. Sim, a técnica foi evoluindo, entrando aí o Deep Septal, né? E assim, precisar de estudo randomizado para isso, precisar de estudo controlado, já foi uma sensação desde o início, né? Como é que foi esse feeling, Deco, assim, essa coisa de desenhar um estudo randomizado para a realidade brasileira? Como é que essa ideia surgiu? Bom, primeiro agradeço o convite, até para todo mundo saber, eu não sou um eletrofisiologista, eu sou um entusiasta de eletrofisiologia e meu negócio é ensaio clínico. Então, quando a gente começa a falar de uma área como a eletrofisiologia, que tem muita novidade, eu fiquei aqui ouvindo vocês falarem, impressionado com a velocidade que tudo aconteceu nos últimos 10 anos. Quando a gente começa a falar em novas técnicas, novidades, uma parte da minha cabeça está sempre dizendo, bom, como é que eu vou agora de fato testar para ver se isso aqui é melhor ou não, e como é que a gente vai traduzir isso para a realidade brasileira. Então foi esse sentimento, foi um sentimento nosso, junto com o Alexander, Dr. André Dávila, Leandro Zimmer, várias pessoas ali do Moinhos de Vento do SOS, que levou a gente até o Fisiosync de realmente conduzir esse ensaio clínico randomizado na realidade brasileira, com pessoas do país inteiro, como próprio Alexandro, para tentar responder isso com a melhor evidência que a gente tem, que é o ensaio clínico, na nossa realidade, na nossa população. Então vamos ver como é que foi esse estudo, o que é o Fisiosync, o que é que esse estudo está analisando, o que é que a gente espera encontrar, o que é que isso pode trazer para a gente. Acho que aqui já está o desenho do estudo, que a gente pode dar uma repassada, para quem não conhece ainda, quem estiver assistindo, as perspectivas desse estudo randomizado. O estudo Fisiosync é um estudo
coordenado ali pelo Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, mas ele é patrocinado pelo Ministério da Saúde. Ele foi concebido uns 5 anos atrás, por volta de 2020, quando o cenário era outro. Nós tínhamos estudos de 20, 30, 40 pacientes. E a ideia aqui foi fazer um estudo de quase 200 pacientes para ser algo realmente robusto. E aqui o PhysioSync é um estudo que randomiza a estimulação do sistema de condução, preferencialmente, mas não exclusivamente ramo esquerdo, versus a estimulação biventricular tradicional em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida e bloqueio de ramo. E um diferencial bacana do PhysioSync é que aqui nós estamos medindo desfechos clínicos, morte, internação por insuficiência cardíaca, visita urgente, e nos pacientes que não tiveram nenhum desses eventos, aí sim mudança da fração de ejeção. Mas é um desfecho clínico, ao contrário dos estudos anteriores, então que traz mais robustez para esse nosso estudo. Quais são os desfechos clínicos que estão sendo analisados agora de longo prazo, né? 12 meses, né? 1 ano, né? Foi desenhado inicialmente para 6 meses, esticamos para 1 ano. Então, o que é que vai ser visto em 1 ano de PhysioSync? Quase todos os estudos prévios têm uma série de limitações, como, por exemplo, são menores, poucos pacientes. Centros, 1, 2, 3, aqui nós estamos falando de 14 centros no país inteiro. São estudos, os anteriores, a maioria com desfechos como, por exemplo, é o VAT, ou mudança de fração de ejeção, desfechos secundários. Aqui o nosso desfecho principal, que vai ser visto, como tu falaste, em 12 meses, é de mortalidade por qualquer causa, hospitalizações por insuficiência cardíaca, visitas urgentes por insuficiência cardíaca, seria aquele paciente que vai na emergência, recebe um diurético, é liberado. E para aqueles pacientes que não tiveram nenhum desses, aí a gente vai ver a mudança da fração de ejeção do dia 0 até 12 meses. Então a gente tem desfecho clínico e desfecho laboratorial, desfecho fisiológico de remodelamento na insuficiência cardíaca. Então o PhysioSync é um estudo da insuficiência cardíaca. Mas, Alexander, quais são os candidatos a implante de marca-passo com estimulação direta do sistema de condução? Apenas pacientes com insuficiência cardíaca, como é o objeto de estudo do PhysioSync? Não. Eu costumo falar que toda vez que o paciente necessita de uma estimulação ventricular, ele deveria receber uma estimulação da melhor forma possível. Eu brinco lá no hospital, se QRS largo fosse bom, a gente nascia com bloqueio de ramo esquerdo e a gente nasce com QRS estreito, né? O que hoje limita um pouco são as evidências, né? Todo mundo quer só evidência robusta, ensaio clínico randomizado, mas se a gente for ver série de casos, a gente vê que quem tem estimulação hoje do sistema de condução vai melhor do que quem tem estimulação convencional. Então, um paciente com um bloqueio atrioventricular total, independente da fração de ejeção, ele deveria receber um eletrodo mais fisiológico. Obviamente que as evidências são maiores em quem tem mais disfunção ventricular. Mas pacientes com fração de ejeção normal se beneficiam da estimulação fisiológica. Então, eu acho que o paciente que precisa receber uma estimulação ventricular deveria receber um eletrodo no sistema de condução, desde que isso seja possível, factível, né? O médico saiba fazer. Isso dificulta muito, porque assim, as pessoas... Vamos bacar aqui o advogado do diabo. Yeah. Por que fazer isso? A estimulação convencional... Vamos falar aqui, um marca-passo convencional resolve aquele paciente que chega na emergência com a frequência de 30, 40, salva a vida de quem está em bloqueio atrioventricular total, a vida inteira foi assim e muito poucos pacientes evoluem para insuficiência cardíaca. Haja vista que a fração de ejeção esteja normal. Aí você fala, olha, você vai corrigir a frequência cardíaca, mas vai induzir um bloqueio de ramo esquerdo e um percentual pequeno, mas significativo, de pacientes pode ter disfunção ventricular induzida pelo marca-passo a longo prazo. Para essas pessoas que não acreditam, qual que seria o argumento que eu vou fazer melhor? Eu sou um auditor de convênio, eu vou perguntar para você o seguinte: olha, por que você está querendo colocar o teu marca-passo com a estimulação direta do sistema de condução e não esse que eu vou te dar aqui, bote um marca-passo convencional? Então, meus Agora argumentos... ver como é que ele bota no relatório dele. Os meus argumentos, cara, são o seguinte, ó. Mesmo que sejam 30% dos pacientes que vão evoluir, né, com insuficiência cardíaca, ou 20%, vamos lá, na melhor das hipóteses, 20%.
Toda vez que você vai reintervir nesse paciente, você está sujeito a algumas complicações da reintervenção. É obstrução de veia, é infecção, você não encontra um eletrodo, uma posição adequada porque você já tem um eletrodo atrapalhando. Se você não retirar o outro eletrodo, colocar dois, são dois eletrodos atrapalhando a tricúspide. Então esses são meus argumentos de não ter que esperar para fazer. Se você vai fazer, faça bem feito na primeira vez. Esse é o meu ponto de vista, né? E o meu argumento para o auditor do convênio, o que eu vejo? Você vai usar o mesmo dispositivo, os mesmos eletrodos, com uma bainha que custa 5 a 10% do valor total do procedimento. Por que você não vai fazer bem feito por causa de 5 a 10% do valor? Então isso não agrega custos excessivos ao tratamento do paciente que, de uma maneira geral, vai precisar realmente de um marca-passo. Exato. O meu ponto de vista é esse, né? E por falar em custos, quais são, então, Deco, as dificuldades e os desafios para se bolar, executar e conduzir um estudo randomizado dessa monta no Brasil, no mundo, né? Ensaio clínico, de modo geral, é uma trabalheira. Custa caro? Sempre é uma trabalheira, sempre custa caro. E num país como o Brasil, a gente está falando de um país com uma extensão territorial continental, tamanho da Europa. Quanto foi que você gastou nesse Physiosync? O Physiosync, isso é dado do Ministério da Saúde, foi em torno de 20 milhões de reais aproximadamente. Uma das análises mais bacanas que vão ser feitas no Physiosync é a análise de custo. Então, a ideia é, em sendo não inferior do ponto de vista clínico, ver se a estimulação do sistema de condução é superior do ponto de vista econômico. Se barateia, se a gente consegue com isso baratear custos e ampliar. Olha que interessante, agora há pouco a gente estava falando uma argumentação para comparar a estimulação direta do sistema de condução num paciente com uma bradicardia, uma emergência. A alternativa é um marca-passo convencional sem mirar o sistema de condução. Agora nós estamos falando do tratamento da insuficiência cardíaca com bloqueio de ramo esquerdo. A alternativa é a estimulação biventricular, um sistema com 3 eletrodos, uma bainha para canulação de seio coronário, catéter guia, catéter de eletrofisiologia, catéter balão. Ou seja, a alternativa agora é um sistema bem mais caro do que a estimulação direta do sistema de condução. Como é que você coloca isso em perspectiva, já que o teu estudo, o estudo que a gente está participando, ele compara essas duas alternativas? E não temos um braço placebo aqui, né? Não temos um braço placebo, mas essa análise de custo vai ser super interessante. Até é possível que daqui a alguns anos o mesmo auditor que estava incomodando o Alexander para não botar o fisiológico, peça para ele colocar o fisiológico em vez de colocar um biventricular. E essa resposta que nós queremos dar com o Physiosync é ver se isso pode ser uma alternativa ao biventricular clinicamente e se diminui custo para conseguir chegar em mais e mais pacientes no país. Quantos pacientes a gente está falando aqui de avaliação no Physiosync? São 179 pacientes randomizados. Quantos centros participando? 14. Então, tu tinha feito a pergunta da dificuldade, que é... Tem uma série de coisas no Brasil que favorecem a pesquisa clínica e várias que desfavorecem. Houve muita discrepância entre os centros. Você quer comentar um pouco sobre o que se aprendeu nesse país continental que é o nosso? Um dos objetivos do estudo também era aumentar a capacidade em pesquisa clínica em centros no país. Então, nós tínhamos centros com mais experiência em fazer ensaios clínicos, centros no Sul, Sudeste principalmente. Já outros centros como no Piauí, centros como no Amazonas, que não tinham tanta experiência em ensaios clínicos. Mas a ideia foi justamente fazer um estudo mais pragmático, que com bastante validade externa, que incluísse todos esses. Mas certamente tem uma série de desafios na questão de condução do estudo. Desde logística, como é que eu envio um ressincronizador para Manaus e trago de volta, até questões de condução do estudo, de equipes que ainda não estão tão acostumadas, mas é isso que no fim das contas vai tornar o resultado mais generalizável para o país. Deixa de ser aquela coisa que nós vemos em vários dos outros estudos, em que tem um resultado ótimo, feito em um centro, num lugar de excelência, e aqui a gente está trazendo isso para a realidade
brasileira e posso até ser um pouquinho mais ambicioso de dizer provavelmente mais próximo da realidade global e vai ser um resultado bem contundente nesse sentido. Vocês acham então que em todos os sítios do território nacional já tem gente apta, familiarizada e assim capacitada para fazer estimulação direto do sistema de condução? Então, esse foi inclusive um dos objetivos do PhysioSync, que levar até centros mais distantes das grandes capitais a técnica e mostrar que era factível de se fazer em outros locais, não só Rio e São Paulo, por exemplo. Então, esse foi um dos objetivos. E a gente conseguiu ver que quase todos os centros recrutados conseguiram incluir seus pacientes e finalizar o estudo como a gente queria. Então, acho que esse objetivo também é um objetivo bom do estudo, né, da pesquisa. Pois é, e aí voltando para aquela questão do chato que não adere, vamos botar o advogado do diabo aqui de novo, o adorador agora da estimulação biventricular. Há pessoas que ainda vão estar refratárias e resistentes. Já visto que a gente vê debates pelo mundo afora ainda, entusiastas específicos da estimulação biventricular para tratar a insuficiência cardíaca, colocando um argumento bem difícil. Olha, a estimulação biventricular ela está consagrada com estudos de registro, com estudos retrospectivos e com estudos randomizados com milhares de pacientes. Por que que os estudos em estimulação do sistema de condução são tão pequenos quando se compara com um estudo como o CARE, como um estudo como o Companion, como vários outros, o MEDIT CRT, o RAFT, é estudo de milhares de pacientes, e quando a gente vai ver estudo de estimulação fisiológica, 100 e poucos pacientes. Por que vocês acham que tem essa discrepância tão grande ainda hoje? Eu tenho meu ponto de vista. Eu acho que na época em que a estimulação biventricular surgiu, houve um grande interesse da indústria que isso se tornasse a terapia padrão. E de novo, respondendo aquela tua primeira pergunta, quem está apoiado hoje na estimulação biventricular, ele não está completamente errado. Na verdade, ele está sob a cobertura da diretriz, sobre 10, 20 mil pacientes nesses ensaios clínicos, então está muito bem embasado. Quando a gente começa a querer fazer pesquisa com um material que é um pouco mais barato, como a estimulação do sistema de condução, você não consegue muito apoio. Tanto que o PhysioSync é com o apoio do governo, o Left versus Left é apoio do governo, todos os ensaios clínicos que hoje tem, talvez agora, 2, 3 mil pacientes, é tudo com dinheiro do governo, quem tem interesse que essa técnica realmente cresça. Eu acho que está aí o grande diferença, porque a maioria dos médicos são entusiastas dessa nova técnica. Você barra no famoso patrocínio, né? Quem vai fomentar essa pesquisa? Então, aqui a ideia do PhysioSync é que o governo vai economizar com esse resultado e aí você consegue o patrocínio do governo para fazer esse estudo, né? Então eu acho que é o grande pulo, a grande sacada do PhysioSync foi essa, que a gente conseguiu uma forma de fazer pesquisa no Brasil sem que seja com o apoio da indústria, e sim com o apoio do governo. Tem um outro ponto também, que é a questão tempo. Os primeiros estudos do biventricular também eram menores do que os últimos estudos, então espera-se que os estudos do fisiológico comecem a aumentar. A Alexandra mencionou o Left v Left, é um estudo que já começou a ser conduzido com mais de 2.000 participantes, vai ficar pronto ali para o 2029, 2030, então a tendência é que aumente sim. Mas o que eu acho bacana do PhysioSync é que nesse cenário de pouco interesse da indústria, de vários estudos de porte pequeno a médio, nós, e quando eu digo nós, é nós, de todas as regiões do país, decidimos fazer um estudo que hoje é maior do que qualquer estudo publicado de fisiológico versus biventricular. Para não ficar naquela coisa de complexo de vira-lata, de só esperar a evidência que vem de outros países e reclamar que não consegue, a gente agora sentou. A evidência nacional. A gente sentou e disse assim, agora vamos fazer. E nós fizemos. Então, realmente,
Assim, para mim e todos nós é um motivo de muito orgulho ver a comunidade de eletrofisiologia brasileira se juntando para produzir algo que vai ser relevante para o país e para o mundo. Então, estamos vivendo já mudança de paradigma, já existe e haverá em estimulação artificial. A estimulação cardíaca nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que quando surgiu a estimulação do RIS, a estimulação do ramo esquerdo, tu vê, hoje se fala em estimulação do Bacon, até a estimulação atrial está mudando. Então, a descoberta de o sistema de condução puder ser estimulado mudou o perfil da estimulação cardíaca provavelmente para sempre. Eu acho que é uma questão de tempo para que evidências surjam, a técnica se difunda, se aprimore, surjam novas tecnologias, tudo isso vai caminhar junto e eu acho que é uma mudança para sempre da estimulação do cardíaca. Que venham então cenas dos próximos capítulos, tá certo? Uma das coisas que me chamou a atenção, só para concluir o que o Deco falou, é que fazer a pesquisa aqui no Brasil me deixou muito feliz com o entusiasmo dos médicos brasileiros em concluir. Todo mundo perguntava como é que eu posso contribuir com o Fisiosync, como é que eu faço para incluir pacientes, como é que eu faço para participar, independente da remuneração. Então, isso foi muito gratificante ver que todos os centros, independente do lugar, o Alexandre colocou um monte de paciente no trial. Então, isso foi muito gratificante mesmo, ver que as pessoas perguntavam antes como é que podiam ajudar do que quanto que iam receber. Então, isso é muito legal. Com certeza, isso é muito importante. Legal, gente. Muito obrigado pela conversa de hoje. Eu acho que a gente finaliza, então, mais esse episódio do Conexão Sobrac. Aprendemos bastante e esperamos vocês no próximo episódio. Até lá.